Enem 2013. O servo pertence à terra e rende frutos ao dono da terra. O operário urbano livre, ao contrário, vende-se a si mesmo e, além disso, por partes. Vende em leilão 8, 10, 12, 15 horas da sua vida, dia após dia, a quem melhor pagar, ao proprietário das matérias-primas, dos instrumentos de trabalho e dos meios de subsistência, ou seja, ao capitalista. Texto do Karl Marx, Trabalho Assalariado e Capital e Salário, Preço e Lucro. O texto indica que houve uma transformação dos espaços urbanos e rurais com a implementação do sistema capitalista, devido a mudanças tecnossociais ligadas ao. Então, o que a gente tem no texto, né? Uma comparação entre o servo e o operário urbano livre. O servo, ele pertence à terra. Já o operário, ele é urbano, ele pertence à cidade, né? O servo, ele rende frutos ao dono da terra, então ele trabalha para o dono da terra. Já o operário, ele trabalha para o capitalista, para o burguês, né? Vendendo a si mesmo, suas horas do dia, né? Ele vai trabalhar lá 8 até 15 horas do seu dia para quem pagar ele. Então ele está vendendo a sua força de trabalho. Essa que é a tese do Marx, né? E aí, então, houve uma mudança, que é tecnológica e social, tecnosocial. Portanto, gente, qual que é o contexto que ele está abordando aqui? A passagem desse mundo mais rural, mais feudal, mais servil para um mundo capitalista, desse capitalismo industrial, mais urbano, né? Onde o trabalhador vai até a fábrica e trabalha e depois ganha o seu salário. Né? Anteriormente, o servo, parte dele pelo menos, né, ele era preso à terra, né? Então ele trabalhava naquela terra e pagava impostos para o proprietário rural, que a gente pode chamar de senhor feudal. Tá? Então, essa transformação nos espaços urbanos e rurais, então rurais é o campo, é o sítio, urbano é a cidade, foi devido a mudanças tecnosociais ligadas ao, letra A, desenvolvimento agrário e ao regime de servidão. Não, né, gente? Não foi o desenvolvimento agrário, foi o desenvolvimento urbano das cidades. Foi ali que permitiu com que as pessoas deixassem o campo e fossem para as cidades durante a Revolução Industrial. Letra B, aumento da produção rural que fixou a população nesse meio? Não, não fixou a população no meio rural. Né? Conforme se deu a Revolução Industrial, as pessoas foram largando o campo, indo para a cidade. C, desenvolvimento das zonas urbanas e as novas relações de trabalho? Com certeza. Que é o desenvolvimento da cidade e as relações capitalistas de operário e burguês, que caracterizam esse momento do capitalismo industrial. Mas vamos ler as outras. D, aumento populacional das cidades associado ao regime de servidão? Não, tem o aumento populacional das cidades, mas não é o regime de servidão, é o regime capitalista, é o regime do proletariado, do operariado. Tá? Então não confundam essas duas formas. Tá? No período feudal, você tinha os servos que trabalhavam na terra, essa terra pertencia ao senhor feudal e esses servos tinham que pagar impostos para esse senhor. Ele não podia sair dali porque ele estava devendo esses impostos ali para o senhor. Ele tinha aquelas obrigações de trabalhar ali. Até tinha alguns que eram livres, né? Mas eles tinham essa obrigação de produzir naquela terra e pagar impostos. Não era por hora, era por produção. Depois, no segundo momento da história, você tem ali o crescimento das cidades, a Revolução Industrial, e o trabalho muda. Aí o trabalhador ele é livre, né, teoricamente, porque para sobreviver ele vende a sua força de trabalho ao patrão. E essa relação entre patrão e empregado, dono da fábrica e aquele que vende sua força de trabalho, é que caracteriza o capitalismo para o Marx.
tá? Então, esse aumento populacional da cidade está relacionado a esse novo regime de trabalho, e não a servidão. Letra E, desenvolvimento da produção urbana associada às relações serviço de trabalho. De novo, gente, não. É a produção urbana, mas não são relação serviço. Relação serviço faz parte do contexto anterior, do contexto feudal. Ok, gente? Então, portanto, a correta é a letra C. O texto de Marx destaca a passagem do trabalho servil para o trabalho assalariado, evidenciando a mudança estrutural trazida pelo capitalismo. Enquanto o servo era preso à terra e subordinado ao senhor feudal, o operário urbano passa a vender sua força de trabalho de forma livre, inserindo-se em um novo regime de produção. Essa transformação está diretamente relacionada ao crescimento das cidades, impulsionada pelo avanço técnico e pela concentração dos meios de produção no espaço urbano. As zonas urbanas se expandem como centros industriais, atraindo populações do campo e reorganizando a vida social. Assim, o capitalismo redefine as relações laborais e altera profundamente a dinâmica entre campo e cidade, promovendo urbanização e novas formas de exploração do trabalho. Segundo Marx, né, em ambos os contextos existe a exploração. O trabalhador, seja ele servo, seja ele assalariado, ele é explorado. Essa é a teoria do Marx. Né? Mas existe uma mudança na organização desse trabalho. E é isso que a questão exige da gente. Beleza? Obrigado. Até a próxima.